Shalom, shalom, shalom. Pessoal aí da... Gente, a salsa aqui da minha bolsinha tá... Agora eu virei ela do lado certo. Tem que carregar a bolsinha, carregar a chave, o celular. Porque eu faço caminhada, tô aqui na praça para mais uma live da leitura bíblica para honra e glória do nome de Jesus. Romanos, hoje chegamos em Romanos 6, ok? Pai, shalom a todos vocês que vê meus vídeos, Deus seja louvado. Passa os vídeos para frente. Aqui não é doutrina inventada e nem doutrina fora da Bíblia. Aqui é leitura bíblica, leitura do Evangelho do Apóstolo Paulo, Romanos, aos Romanos. A igreja de Roma era um exemplo muito grande no primeiro século. Era uma igreja que tinha muitos judeus nela, ok? Hoje ela está dividida. De novo ela está dividida. Quem acompanhar as notícias vai entender. Se você não entendeu, pesquise. Porque eu quero ler a Bíblia, ok? Vamos lá, para a honra e glória do nome de Jesus de Nazaré. Então eu recomendo para vocês a Bíblia, a Nova Aliança, a Doutrina dos Apóstolos. Eu recomendo a vocês a Doutrina dos Apóstolos. Apóstolo de Cristo lá. Aquele que o Senhor Jesus chamou. Eu creio que tem outros apóstolos. Eu não sou desse negócio que não acredito. Mas tem que ser chamado por Jesus. Se não foi chamado por Jesus, se a pessoa se fez apóstolo, aí não é verdadeiro, ok? Vamos lá. Romanos 6, versículo 1 fala assim: que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja a sua plenitude? Ok? A Bíblia fala onde que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Acho que até nesse livro de Romanos mesmo. Mas vamos focar aqui no capítulo 6. Então fala que onde que abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ok? Mas aqui fala: que diremos nós? Não é nós não, gente. É que diremos então. Essa aqui é a tradução da Bíblia de Jerusalém, ok? Que diremos então? Que devemos permanecer no pecado a fim de que a graça atinja a sua plenitude? Que ele quer dizer assim: vamos pecar muito para vir a super graça? Superabundar a graça? Vamos pecar muito para... Não, gente. Quem tem a mentalidade desse jeito não entendeu o Evangelho e está caminhando para o abismo, ok? Que em nome de Jesus a pessoa venha se arrepender e voltar para os caminhos do Senhor o mais rápido possível. Voltar para a palavra, para a verdade bíblica. Olha que o versículo 2 fala assim: de modo algum, nós que morremos para o pecado, como haveríamos de viver ainda nele? Então, Paulo, ele estava escrevendo para crentes. Ele não estava escrevendo para o mundo. Hoje em dia eu vejo pessoas pregando, ela só dá... fala do mundo, fala do mundo, fala do mundo. Gente, o apóstolo Paulo estava pregando o livro de Romanos para crentes, para cristãos da igreja de Roma, que era uma da grande igreja e que tinha muitos convertidos ali, que eram judeus, convertidos a Jesus de Nazaré, crentes em Jesus de Nazaré, ok? E ali, você vai ver lá nos primeiro capítulo, fala da imoralidade sexual que tinha. Veja lá. Depois fala das pessoas que estavam obrigando os outros a circuncidar. Veja lá. Você pensa que é só hoje? Depois de 2000 anos renasceu de novo esses grupos, viu? Que obrigar cristão a circuncisar. Mas isso daí não é bíblico não, viu? Vamos lá. Versículo 3. Ou não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo Jesus na sua morte, foi na sua morte que fomos batizados? Entendeu?
Você não está sabendo que você que foi batizado em Jesus, se foi batizado na sua morte? Como assim? Batizado na sua morte? Nossa, mas Paulo escreve umas coisas difíceis de entender. Como que eu fui batizado na morte de Cristo? Como isso? Ele fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ele falou, já fui crucificado com Cristo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. As pessoas, elas dizem que elas já foram crucificadas com Cristo, mas quem quer viver é elas. Quem quer decidir é elas. Quem quer desobedecer a Bíblia é elas. Mas já foi crucificado com Cristo. Mas que adianta? Se não está vivendo de acordo com o que a Bíblia diz. Falar, todo mundo pode falar, gente. Falar, todo mundo pode falar. A pessoa pode falar que ela é crente, pode falar que ela é levita, que já é um nome errado. Pode falar que ela é apóstolo. Pode falar que é bispo. Pode falar o que quiser, gente. Mas se não tiver em obediência à palavra do Senhor Jesus, vai ficar só no falar. Não se iluda com quem fala. Não se iluda. Falar, todo mundo fala. E tem gente que tem um jeito de falar assim muito bonito, que encanta muito. São os mais perigosos. Vamos lá, versículo 4. Portanto, Romanos 6, viu, gente? Versículo 4. Portanto, pelo batismo, nós fomos sepultados com ele na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós vivamos vida nova. Vida nova. Em Cristo tudo se fez novo, gente. Tudo se fez novo em Cristo. Sacerdócio se fez novo. Quando alguém vir querer que você volta lá para não sei 4.000 anos atrás, quando as pessoas, olha, você tem que voltar 4.000 anos atrás. Você fala assim, eu estou em Cristo. Nele tudo se faz novo. Ou então você vai voltar atrás e vai ficar bem perdido, porque você não vai entender o que está em Cristo. Está em Cristo, tudo se fez novo, é nova aliança. É Cristo, esperança da glória. Vamos lá, versículo 5. Porque se nós tornarmos uma coisa só com Ele, por uma morte semelhante à sua, seremos uma coisa só com Ele também, por uma ressurreição semelhante à sua. Ah, mas eu estou vivo ainda, para a glória de Deus. O Senhor me deu mais anos de vida e cheio de graça. Então a pessoa vai dizer assim, eu estou viva ainda, eu já estou morta. Gente, isso aqui é uma morte no nosso eu. No nosso eu, as pessoas, elas querem ir para Jesus, mas elas não querem matar o eu. É eu decido, eu faço assim, eu acho que é assim. E, gente, quando começa muito eu, tem alguma coisa errada. Vamos lá. Sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que fosse destruído este corpo do pecado, para que fosse destruído esse corpo do pecado. E assim não sirvamos mais ao pecado. Ok? Não sirvamos mais ao pecado. Se alguém diz que foi crucificado com Cristo, que agora não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e que não sei o que, e a pessoa ama um pecado, ela não foi crucificada coisa nenhuma, porque aqui fala, sabendo que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que fosse destruído esse corpo de pecado, e assim não sirvamos mais ao pecado. Tem gente que é servo do pecado, nós não podemos ser servo do pecado, que até Deus nos livre de ser servo do pecado. Quer ver? Servir é servo, é a mesma coisa, ok? Vamos lá, versículo 7. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Com efeito, quem morreu ficou livre do pecado. Mas se morremos com Cristo, temos fé que também viveremos com Ele. Ok? Se morremos com Cristo, temos fé que também morreremos com Ele. Essa é a segurança. Está vivendo com Cristo?
Amém, glória a Deus. Então tenha fé que você vai ressuscitar com ele. Ok? Temos fé que também viveremos com ele. Quando fala temos fé que também viveremos com ele, aqui falando de morte. Se morremos com Cristo, viveremos aqui a ressurreição com Cristo, ok? Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Ok? Essa é a diferença que muitos por aí não vai te ensinar. Essa é a diferença da igreja que entra com o corpo glorificado no milênio. A morte não tem mais poder sobre ela. E tem a diferença daqueles que vão entrar que não tem corpo glorificado, que está sujeito ao pecado. Dificilmente você vai ver alguém ensinar isso por aí. Ok? Sabendo que Cristo, uma vez ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não tem mais domínio sobre ele. Porque morrendo ele, morreu para o pecado uma vez por todas. Vivendo ele, vive para Deus. Vive para Deus. Assim também vós considerai-vos morto para o pecado. Ok, gente? Assim também vós considerai morto para o pecado. Ok? E vivos para Deus em Cristo Jesus. Morto para o pecado. Morto para o pecado. Se a pessoa está morta para o pecado, quando o pecado bater na porta dela, ela não vai abrir, porque ela está morta para o pecado. Se a pessoa abre a porta para o pecado entrar, ela não está morta para o pecado, ela está vivinha para o pecado. E ela não morreu com Cristo. Ela está vivinha para a carne. Que Deus nos livre em nome de Jesus, Pai. Tem misericórdia de nós e nossa família. Dá-nos livramento, para que não sejamos hipócritas, que falamos que somos de Jesus, mas estamos obedecendo os desejos carnais. Livrai-nos, Pai, em nome de Jesus, livrai-nos. Que o Eterno vos abençoe. Leia Romanos todo. Depois a gente faz a segunda parte de Romanos 6. Vou colocar no YouTube. Quem segue lá, a Bíblia Diária Helena, YouTube, página no Facebook e os outros grupos. Ficam todos na Shalom, até qualquer hora, para honra e glória do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.